Ora, boa noite a todos. Hoje, o ensaio de fazer em simultâneo no Instagram e no Facebook, a ver o que vai dar. Bom, vou dar então, como eu disse na semana passada, início às minhas IT Memories, ou It's Memories. Relembro que no passado mês de Abril, 15 de Abril, fiz 40 anos que estou nas tecnologias de informação e vou-vos contar histórias ao longo das próximas semanas e que tem a ver com a minha atividade profissional, histórias algumas engraçadas, com humor, flagrantes da vida real e se calhar até algumas situações com alguns dos que estejam a ouvir que irei citar os nomes porque efetivamente foram momentos muito curiosos. Mas hoje o tema, como o primeiro caso dos meus IT Memories, é a história dos bytes mais compridos. Mas antes, lemos a história, quero-vos aqui contar algo que neste enquadramento que estamos a ter do coronavírus, tempo para muita coisa, tempo para ir aos nossos baús, e fui descobrir que, vocês lembram-se desta malinha? Esta malinha é datada de 1982, 83. E vou abrir esta mala, onde vou-vos mostrar algo que eu, sinceramente, já não me lembrava. E está aqui a prova viva do meu primeiro curso de informática, que foi 15 de abril de 1980, nesta máquina espetacular que era o Philips P306, onde tenho aqui uma carta da altura da Regisconta. Lembram-se? Aquela máquina da Regisconta, onde aqui diz que se confirma a inscrição do António José dos Santos Mendes e de um colega meu de trabalho na altura, o João Manuel Almeida Marques, para o curso mencionado em epígrafe, no qual se realizará de 14 a 24 de abril, na rua Rodrigues Sampaio, número 97, junto ao Marquês de Pombal, das 9h15 às 12h15 e das 14h30 às 17h30. E com o presente segue o manual. Portanto, o manual não é nada mais, nada menos de que um pouco sobre a história do homem e do computador, 1980. E o mais curioso era que eu descobri as cábulas do curso de programação, que era o FOCAL. Poucos devem se lembrar que era Philips Office Computer Assembly Language. Onde, efetivamente, estão aqui num chart muito resumido as funções de que resultava esta programação. Um dado muito curioso, eu tinha mais ou menos uma ideia, mas longe de imaginar que estava aqui escrito. Esta máquina, um Philips P306, do qual já vou falar daqui a bocadinho, custava, na altura, 790 mil escudos, 790 contos. Isto era uma fortuna, era uma barbaridade. Bom, eu comecei, efetivamente, utilizando aqui porque ainda vou ter que abrir para vos mostrar algumas coisas, e realmente isto foi a mudança da minha vida. Eu, inicialmente, alguns sabem, gostava de ser piloto da Força Aérea, e afinal, fruto de que era gago, tinha alguma gaguez, e na altura tentei concorrer à Academia da Força Aérea. Isso é uma outra história muito interessante, um dia mais tarde para contar. Mas digamos que eu, como queria visitar o meu amigo Pedro Gomes, que está no Canadá, e na altura eu precisava de dinheiro e comecei a trabalhar numa empresa de ferramentas e de rolamentos e ajudava lá na contabilidade. E na altura iam comprar um computador, uma máquina eletromecânica, e iam comprar esta máquina e perguntaram se eu queria ter ao curso. A verdade é que esta semana de curso virou-me completamente o miolo. Deixei de pensar nos aviões e passei este mundo maravilhoso da programação. Programar uma máquina. A máquina fazia aquilo que nós queríamos. E, curiosamente, um dos meus programas na altura foi precisamente fazer um programa de faturação. Demorava 2 semanas a fazer faturas. O contabilista pegava nas guias de remessa, agrupava por cliente, fazia as contas, eu batia a máquina a escrever. A faturação de um mês demorava 2 semanas. E eu
como houve alguém que é preciso também ter sempre um segundo pai, e eu tive um segundo pai, o Agostinho Félix, que realmente me ajudou imenso na altura. Portanto, havia só 3 programadores na margem sul, até o Algarve, que programavam estas máquinas. E comecei a fazer um programa de faturação, e ele, o Agostinho na altura dizia, tem sempre este princípio do alentejano, com todo o devido respeito, que é a máquina, se puder, que faça por mim. E então esse processo de faturação, que demorava quase 2 semanas, envolvia 2 pessoas, passou a ser feita por 2, 3 dias e uma pessoa. Portanto, isto, como devem imaginar, era um impacto. E daí, na altura, para mim, que eu estava a zeros, realmente havia um mundo maravilhoso para programar, para fazer coisas, ajudar as empresas a automatizar. E eu vou-vos mostrar agora como é que isso se processava. Ainda tenho aqui. Os programas eram feitos nestas cassetes. Okay. Feitas nestas cassetes. E que, vou tirar daqui uma. Este, curiosamente, era um programa de contabilidade, de balancetes, de estoques, de faturação. E isto é o suficiente para uma empresa, na altura. Digamos que isto era o ERP em ilhas em que nada estava integrado. Mas está aqui um ERP, o Enterprise Resource Planning, em formato de ilhas. Okay? E tenho pena de não ter aqui comigo esta máquina, o Philips P306, era uma máquina automecânica que tinha um teclado. À frente do teclado tinha um rolo onde se punha o papel contínuo, e depois tinha dois componentes onde se enfiava uma ficha de tamanho A4 com uma tarja de banda magnética, onde é aí que se guardavam os dados. E isto era o programa. Gravava-se aqui. Estamos a falar de 8 capas. 8 capas. Eu cheguei a fazer um controle de produção para uma fábrica de tintas, em Empel. 8 capas. E fazia-se. Na altura tínhamos que contar os bytes, porque muitas das vezes havia rotinas que o programa chegava ao final e não tínhamos mais espaço. E, portanto, tínhamos que criar subrrotinas e fazer contas, a meter o programa no computador, e chegava ao final overflow. E tínhamos mais 2 ou 3 instruções para introduzir e não havia maneira como. Mas a verdade é que era através destas cassetes que os programas eram lidos. É muito simples, ligava-se o computador, introduzia-se a cassete ou o programa, neste caso era contabilidade, para introduzir débitos e créditos, registro de conta correntes, mais nada. E lia-se a cassete, no final ele terminava de ler, acendia umas lampadazinhas e tínhamos. Queríamos mudar para stocks. Tirava-se esta cassete, punha-se a cassete dos stocks e lia-se o programa dos stocks. E assim o dia-a-dia. Digamos que as empresas, portanto, tinham uma caixa, portanto, em termos genéricos, só para programas de contabilidade, tinham outra caixa só para programas de stocks, de faturação, outra caixa para recursos humanos, porque é preciso o programa para fazer os salários, outra para imprimir a caixa de registragem para a Segurança Social, para o Ministério do Trabalho, para o sindicato, e, enfim, tudo havia, era um programa, era precisamente uma cassete. Eu vou-vos perguntar, quanto é que vocês imaginam que em 1980 custava uma cassete destas? Quanto é que vocês pensem? Em escudos. 500, 200, 1000, 1500. Se alguém quiser pôr aí algum comentário para tentar adivinhar, eu agradeço. Né? Então vou-vos dizer. 1000 escudos. 5 euros. Conversão, não ao dia de hoje, custava uma fortuna. Portanto, imaginem uma empresa precisava, então, no que estava aqui feito, digamos que são 6 cassetes, 6.000 escudos. Mas como as cassetes podem-se partir a fita magnética, portanto, tinha que ter duplicado os backups dos programas. Portanto, 12 contos só, na altura, só para cassetes. E os programas, na altura, vendiam-se, se a máquina custava 790 contos, podia-se vender os programas por 100, 200, 300, 400 contos. Na altura, ganhava-se dinheiro. Na altura não havia grandes, não se discutia muito, não havia mais ninguém. Como eu disse há pouco, eram 3 pessoas. Era eu, o Agostinho e o Arnaldo.
que fazíamos e dividíamos entre os três portanto, os projetos que havia. Havia um vendedor da Reis Conta, que era o Jorge Coelho, que vendia máquinas impressionante. E, portanto, se me dava um projeto a mim, lá que recebia sempre a sua comissãozita, como é normal. E se eu tivesse muito trabalho, tinha que contar ao Agostinho, se o Agostinho tinha tempo livre, ou às vezes ao contrário. Portanto, entre os três coordenávamos toda a parte de informatização de todos os computadores que a Regis Conta vendia, da Almada para baixo. Portanto, tudo controlado mais ou menos desta maneira. E outro dado curioso, estamos a falar do programa, mas é preciso fazer o programa. E para fazer o programa ainda tenho estas cassetes milagrosas, que são o Translate e o Create. Para fazer o programa, primeiro tinha que pôr esta cassete, que era o Create, no computador eu lia, memorizava, introduzia o programa, e depois no final metia uma cassete virgem, ok? E punha a gravar, com uma tampa de uma caneta, porque as cassetes tinham aqui estas coisinhas, tinham um picletezinho para dentro, que era para gravar. Mas como o piclete, conforme grava, desgrava, então nunca se usava o piclete e era uma tampa de uma caneta Bic que se prendia ali e punha-se a gravar. Então este programa era o Create, para criar. Depois estava criado o programa, testava-se, gravava-se na cassete, e se houvesse algum problema, algum bug, então tínhamos outra cassete, que é o Translation. No fundo era, mete aqui a cassete, lê, metia-se o programa que queríamos alterar, saía a listagem e depois punhamos todos a fazer a alteração do programa. E voltava-se a gravar outra vez. Como eu disse, um programa tinha que ter sempre um backup com uma outra cópia, então havia uma cassete para fazer cópias. Portanto, punha esta cassete na cópia, punha a cassete original e depois punha uma virgem para fazer a cópia. E era assim este dia-a-dia da programação, e é com muita nostalgia que vejo isto. Portanto, estão aqui 18 contos, portanto 90 euros, isto convertido hoje, isto é uma fortuna, tendo em conta que os computadores custavam, na altura, era caríssimo. Vou-vos mostrar aqui uma coisa muito engraçada. Descobri hoje o meu primeiro programa, que está datado aqui em cima, que diz 22 de julho de 1980. É o meu primeiro programa, o Snoopy. Sei que fiz no domingo, tirei o curso, eu trabalhava ao pé da empresa e fui imprimir asteriscos e pontinhos, e fui imprimir, fiz o meu primeiro programa. É curioso, né? Ver ao fim destes anos todos, datado de 22 de julho de 80. Curiosamente também fiz algo, descobri isto tudo hoje. Vocês devem imaginar o que isto é, não é? Um calendário de 1981. Mas qualquer calendário que se preze tem que ter sempre uma figura. Ora, vejam. Tentem escrever e se adivinham quem é esta personagem. Ora, vejam. Um calendário feito em 1981. Ok? Eu vou-vos mostrar aqui mais de perto para vocês verem. Isto realmente é... Tem aqui mais coisas. Mas isso era mostrar no seu devido tema. Mas a história que hoje venho-vos contar é a história... O que é que aconteceu? Estamos a falar de 1908, finais de 1980, e estava eu nesta empresa que era a Tecnibor, penso que ainda hoje existe, no Montalvão, e estava nas minhas coisas. E chega um amigo do meu patrão na altura, que era o Mário Pereira, do qual eu também estava a fazer um programa de contabilidade para ele. Era uma empresa de construção civil, eles eram conhecidos, e sabia, não havia stress nenhum, trabalhava muito fora de horas. E estavam os dois. Portanto, e ele tinha comprado um computador igual ao do meu patrão, mas já tinha comprado há uns meses anteriores. E ele
chegou-se ao pé do... Estavam os dois a falar e ele tinha acabado, este amigo do meu patrão, tinha acabado de comprar um computador destes relativamente novo e que era 795 contos, algo assim. E conversa entre os dois, aquilo era uma fortuna na altura, e diz assim este senhor para o meu patrão: Olá lá, ó Mário Pereira, explica-me lá uma coisa, quanto é que custou o teu computador igual a este o que eu comprei agora? Ele na altura deve ter dito 790 contos, algo assim, mais ou menos parecido. 790 contos? Então o meu custou 795 contos. E aqui, entre parênteses, as máquinas eram rigorosamente iguais. Eram máquinas eletromecânicas, tinham 8K de memória das cassetes. Portanto, não havia memória interna, era memória ferrite única. Tinha uma chave, tinha um teclado alfa e numérico. Tinha um dispositivo para enfiar o papel contínuo e para pôr as fichas de tarja magnética. E não havia mais nada. E muitas das vezes, isto ninguém está aqui a ouvir, as máquinas daquela altura muitas vezes eram vendidas em segunda mão. Aliás, em primeira mão, mas eram segunda mão. Porque as máquinas eram decapadas, oleadas e passavam por novas. E era fácil de saber como é que isso fazia. Mas a verdade é que ele estava muito admirado e as máquinas eram, para mim, eram rigorosamente iguais. E, por cima, eu programava as duas máquinas e não via nada. E ele pergunta ao amigo, ao meu patrão: Olá, Mário Pereira, quanto é que custou o teu computador? O meu custou 790 contos. 790 contos? Então o meu custou mais 5 contos, 795 contos. E de repente ele vira-se para mim, porque eu programava as duas máquinas: António Mendes, mas dá uma coisa. Qual é a diferença das duas máquinas? Tu que estás a programá-las, qual é a diferença das duas máquinas? E eu com os meus botões, a pensar, eu não tinha. Apesar do meu conhecimento também não era assim muito grande na altura, mas para mim as máquinas eram rigorosamente iguais. Com muita coisa na minha vida, acontece coisas inesperadas. Quem é que aparece? Precisamente naquele momento está ele a fazer a pergunta ao meu patrão e quem é que aparece? O vendedor da Regis Conta, o Jorge Coelho. E quando ele entra, o Jorge Coelho visitava-me com muita frequência para me dar mais projetos, para saber como é que as coisas estavam, enfim, rotinas perfeitamente normais dos vendedores, e foram visitar os seus clientes, e ele dá de caras precisamente com o seu recente cliente, no qual estava a programar. E quando ele entra, o tal senhor, que era amigo do meu patrão, vira-se para o Jorge Coelho: Jorge Coelho, ainda bem que você chega. Estava aqui a fazer uma pergunta ao António Mendes. O António Mendes não me soube responder. Então, e lá, qual foi a pergunta? Então, estava a apontar ao António Mendes porque é que o computador que você me vendeu, né, foi 5 contos mais caro do que o do Sr. Mário Pereira, que foi aqui há uns 2 meses atrás. Resposta do vendedor: por amor de Deus, então, a sua máquina, o seu computador custou mais caro porque tem os bytes mais compridos. Portanto, isto foi uma história que durante alguns anos, quem estava ligado ao mundo da Regis Conta, foi uma história que foi passada durante algum tempo, a história dos bytes mais compridos. E é verdade. Coisas que na altura podiam ser ditas. Houve 3 encaixes. O encaixe do meu patrão, o encaixe daquele novo cliente, já não lembro do nome, sei que era de uma empresa de construção civil em Setúbal, e o meu encaixe. Porque eu, sinceramente, eu nem sequer me desmanchei, só tive foi ajudar a reiterar que realmente era essa a razão. Portanto, ele vendeu simplesmente um computador que era exatamente igual, 5 contos mais caro. Realmente, antigamente, os negócios há 40 anos eram feitos de maneira diferente, como eram feitos há 30, e há 20, e há 10, e há 5. Uma coisa é a evolução tecnológica, ok? Outra coisa é os processos de negócio, mas realmente eu considero-me uma pessoa neste aspecto afortunado, porque digo da brincadeira que já sou quase um jurássico nas tecnologias de informação, mas digamos que acompanhei o seu boom, inclusivamente daqui a umas semanas irei contar uma história associada a uma coisa muito estranha que aconteceu com cartões perfurados. Ainda os apanhei mais tarde, mas a verdade é que há aqui coisas que este mundo admirável
dos booms, de quando as coisas arrancam e começam, quando na altura os utilizadores não faziam a mínima ideia do que é que se vendia, não faziam a mínima ideia do que é que compravam, mas realmente era esta a história que eu queria partilhar hoje convosco, a história dos bytes mais compridos. Para a semana vou trazer outra história. Sempre vou tentar que todas as histórias sejam de maneira cronológica ao longo dos anos, do mais antigo ao mais recente. Vou tentar e agradeço a vossa paciência por me estarem a ouvir e espero que para a semana vos apanhe aqui outra vez. Muito obrigado e tudo bom para vocês. Tease It's Memories.